Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus já nos anunciava, assim como anuncia, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas quando o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus e estava com Deus, desde antes mesmo do princípio das primeiras obras, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas, e havia face nas trevas, havia trevas na face do abismo, aonde ele já dizia, quando o Verbo se fez carne, a sabedoria enviada, a sabedoria gerada no seio do Pai antes do princípio, a sabedoria que devemos sempre estar buscando, que ela é pura, sem hipocrisia, que não ensoberbece, que não envaidece. E ele já dizia do mal que aconteceria nos últimos tempos por esfriamento do amor verdadeiro, a apostasia. O amor verdadeiro é ele, um amor que age sem interesse, incondicional. Mesmo não sendo merecedores, ele amou primeiro aqueles do qual alcançam bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados. Aleluia! Assim ele nos ensina. E ele disse: por acaso encontrarei fé sobre a face da terra? Assim como ele advertia o povo naquela época, e ele nos usa com graça e com sabedoria para advertir nos dias atuais, vigiai com a incredulidade. Justamente pela incredulidade, muitos têm a sua fé morta. Declara que tem fé, mas a sua fé não é viva, é morta, porque está segundo outros fundamentos e nada podem produzir, e ainda acumulam as suas muitas iniquidades, que traz a ira sobre as suas moleiras. Os dias lhes são abreviados, porque tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, porque ninguém por si consegue ser cumpridor. Até mesmo aqueles que são de fé, segundo a graça, estão sempre a tropeçar. A palavra diz: o varão que domina a sua língua, ele é perfeito. Não vê os cavalos que se coloca freio em sua boca e domina todo o seu corpo? Mas ele é o elo da perfeição. Nós ainda tropeçamos, mas segundo a fé viva nele, que temos e estamos sempre aperfeiçoando, justamente por não parar, por não desistir do exercício constante das boas obras, é que, ainda que se tropece, estamos sendo cumpridores pela fé que nós temos nele. Mas aqueles que estão com a sua fé morta, se tropeça para grande a queda e a ruína, tanto nesta vida como não alcançar a ressurreição do último dia, porque estão sobre maldição. Não se alcança aquele que levou sobre si as maldições. Nele nós somos benditos, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Não há outra forma. É o unigênito do Pai que por adoção nos torna filhos para falar Abba Pai, assim como ele falou. Ele é o unigênito. Na promessa de Abraão, o pai de multidão, como ele disse àqueles incrédulos da época, sacerdotes terrenos, que se julgavam ser filhos de Abraão, ele disse: em Cristo sois descendência de Abraão, porque não há outra forma. A palavra diz que as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos venceram. Sacerdote real da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, o maior, abençoou da promessa, trouxe pão e vinho. Assim a palavra nos diz. Ele é o grande profeta, a promessa de Deuteronômio.
suscitarei no meio de vós alguém como vós. Ele suscitou. O Pai o justificou ao terceiro dia. Ele vive, reina e governa. Fez as suas aparições há cerca de 40 dias. E disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e Ele enviará em meu nome, vos batizará com Espírito e com fogo. O Espírito com a ascensão de Cristo, aonde bem-aventurados que não viram e creem, farão as mesmas obras maiores, porque eu vou para o Pai. Além do advogado, do conselheiro, do consolador, nós temos um juízo supremo, que está no alto, tudo opera e executa, juiz e legislador, aonde não te indignes quando vês as leis de uma província violada, porque sempre tem um que vigia, acima daquele que vigia a outro, e sobre ambos aquele que está acima de todos, e dele é o reino, é o poder, é a glória, é as riquezas. Não há quem possa impedir o seu efetuar e querer. Muda os tempos, as estações, a um rebaixa, a outro promove. O machado está posto à raiz para aqueles que seguem, se opondo à verdade do Senhor, aqueles que já estão como gravetos secos lançados ao chão, que ainda não é o fim, porque quando se finda o pneuma, o fôlego de vida, será lançado no fogo, aonde não se consome. Lembrai-vos da sarça ardente, o espinheiro, aonde ali o Senhor permitiu para aqueles que usam de engano que sejam enganados, acreditando que a terra é santa. Tirai o calçado de vossos pés, pois Jesus nos ensina: calçai a sandália, seguis na preparação do Evangelho, a paz que excede todo o entendimento àqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, e os demais têm o seu nome escrito na terra. E aquele que é da terra discorre daquilo que é terreno, não celestial, e não se alcança a sabedoria do alto, porque somente aqueles que falam pelo seu Espírito é que conhecem aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, assim como ninguém nunca viu a Deus senão por aquele que revela e é a imagem e a glória de Deus. E homens de fé falavam face a face com o Senhor, assim como aqueles que perseveram nos dias atuais não falam de si, mas falam daquele que é a natureza divina, porque está escrito: seja todo homem mentiroso, mas o Espírito é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E assim, em mais um dia, até aqui nos ajudou, e nos ajuda e nos mantém firmes e constantes o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, do qual confessamos de boca publicamente todos os dias, e buscamos sempre ser ouvinte e praticante, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.